Acabamos de ouvir o relato da morte do Senhor, acabamos de ouvir o relato do nosso Deus, daquele que a gente ama. Meus queridos, a primeira leitura no livro de Isaías descreve Cristo. Assim como Isaías 53 descreve o servo sofredor, nós estamos vendo hoje no livro de Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7, descrevendo Cristo. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Olha que lindo, ele me deu um ouvido de discípulo. A verdade é que Jesus, mesmo sendo Deus, exercitou a obediência. Jesus, sendo Deus, obedeceu em tudo ao seu Pai. Dizia que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Veio para a terra não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Amados irmãos, precisamos também nós pedir a Deus um ouvido de discípulo. Precisamos também nós pedir a Deus um ouvido que sabe escutar. Porque cada vez mais vivemos numa geração onde não sabemos escutar a voz de Deus. Onde não sabemos discernir o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Escutamos mais o nosso egoísmo, mais a nossa vontade própria do que a vontade de Deus. Está se tornando cada vez mais raro pessoas que dizem: Deus, não é na minha vida, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quiser. Está se tornando muito comum na sociedade atual fazemos até promessas a Deus, mas na hora de cumprir nós não cumprimos coisíssima nenhuma. Falamos para Deus que é tudo do jeito dele, mas na verdade é tudo do nosso jeito. Falamos que é Deus quem manda, mas na verdade é a gente que manda. Falamos que somos discípulos, mas na verdade nós somos os mestres. Não aceitamos que é Jesus no comando. Dai-me, Senhor, um ouvido de discípulo. Eu creio que Deus já está falando isso muito conosco hoje. Nos falou quem estava na pregação de hoje à tarde, isso foi uma coisa que Deus já foi gritando no nosso coração. É preciso que a gente entregue o comando da nossa vida para Ele. É preciso que a gente entenda, o rei que entra num burrinho, no domingo de Ramos, o rei que entra num jumento, o Deus que entra para reinar. De fato a gente possa deixar Ele reinar e não a gente reinar. A verdade é que a gente está reinando. A verdade é que a gente está fazendo da nossa vida o que a gente quer, do nosso jeito, da nossa forma. A verdade é que não é Deus, não sou eu que estou fazendo a vontade de Deus, é Deus que tem que fazer a minha vontade, Deus tem que fazer a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. Deus, realize os meus sonhos, Deus, realize os meus projetos, Deus, realize a minha vontade. Veja, a gente inverteu tudo.
Não é Deus fazendo os teus sonhos, não é Deus fazendo a tua vontade, não é Deus fazendo o teu querer, é você fazendo o querer dEle, é você fazendo a vontade dEle. É você morrendo para fazer a vontade dEle. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então não é Cristo fazendo a sua vontade, é você fazendo a vontade dEle. Mas dai-me ouvidos de discípulo, Senhor, para prestar atenção como um discípulo. Diga comigo, eu quero prestar atenção como um discípulo. Tem gente que não está prestando atenção. Tem gente que está aéreo na vida. E sabe para onde vai levar a tua vontade própria? Para lugar nenhum. Sabe para onde vai levar a tua vontade própria? Para lugar nenhum. Ou talvez para o inferno. Ou talvez para o inferno. Feliz daquele que tem a coragem. Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer a vontade de Deus, essa é a verdade. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de dizer, a partir de agora não é eu que mando, a partir de agora é o Senhor que manda, o Senhor faz o que o Senhor quiser na minha vida, tem que ter coragem. Olha para quem está do seu lado e diga, para fazer a vontade de Deus tem que ter coragem. Diga para ele, não pode ser frouxo, não pode ser covarde. Fazer a vontade de Deus dói, fazer a vontade de Deus custa, fazer a vontade de Deus é morte, fazer a vontade de Deus é sacrifício, fazer a vontade de Deus é renúncia. A primeira leitura também disse, o Senhor abriu-me os ouvidos, eu não resisti. Veja, Ele não colocou resistência à vontade do Pai, nós temos colocado muita resistência. Nós temos colocado muita resistência. E por que colocamos resistência? Porque fazemos a nossa vontade, queremos fazer a nossa vontade. Pode prestar atenção, quando papai e mamãe estão dando uma ordem para o filho, e o filho é resistente. Por que o filho é resistente? Porque na verdade eu não quero fazer o que você está me falando, eu quero fazer a minha vontade. E colocamos desculpas. E essa geração que a gente vive, quando diante do mandamento do Senhor, diante do mandamento de Deus, essa geração covarde, medíocre, ela já começa a dizer, mas os tempos mudaram, isso é resistência. Resistimos à vontade do nosso Deus. Não resista. Tenha um coração dócil. Dai-me um coração dócil, Senhor. Dai-me um coração que não resiste. Eu não resisti e nem voltei atrás. Que a gente tenha um coração que não volte atrás. Tem muita gente voltando para trás. Tem muita gente abandonando o caminho. Tem muita gente voltando a ser do mundo. Um dia você se converteu. Um dia você começou a ser mais de oração. Um dia você largou o pecado. E agora parece que você está voltando para trás. Quanta gente voltando para trás, quanta gente voltando para trás, quanta gente voltando à vida passada, quanta gente voltando à vida antiga, sendo que nós deveríamos ir para frente, sendo que nós deveríamos subir ao alto, sendo que nós deveríamos nunca mais olhar para trás. Gente, aqui que é a vida do cristão, é aquele que nunca mais olha para trás, nunca mais olha para trás, acabou, o mundo para você morreu. O mundo para você morreu. Não tem mais essa possibilidade. A primeira leitura ainda diz, e essas palavras elas caem bem na boca de Jesus.
Isaías, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Interessante, não é que me bateram, eu ofereci minhas costas. Ofereci minhas costas para me baterem. Não é que bateram na minha face, ofereci a minha face para que arrancassem a minha barba. Eu não desviei o rosto não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Enquanto Jesus buscou a cruz, a gente busca a vida fácil. Enquanto Jesus ofereceu as costas para baterem, a gente busca uma vida moleza. Sim ou não? O que mais o mundo tem corrido atrás nos dias de hoje se chama bem-estar. Tudo pelo bem-estar. Eu não posso ter sofrimento. Eu não posso ter dor. Bem-estar. Então, enquanto nós vemos o nosso Senhor oferecendo as costas para baterem, nós queremos um cristianismo fácil, nós queremos um cristianismo light, nós queremos um cristianismo que não pegue tão pesado. Essa é a verdade. Nós queremos uma igreja fácil, nós queremos uma doutrina fácil, nós queremos uma Bíblia fácil, uma Bíblia que se adapte a mim, uma doutrina que se adapte a mim, um Cristo que se adapte a mim, um Cristo maleável, um Cristo que me entenda. Então, enquanto Cristo ofereceu as costas para baterem, nós buscamos uma vida fácil, covarde que nós somos. Covarde que nós somos. Covarde que nós somos. Covarde que nós somos. Olha para quem está do seu lado, covardes que nós somos. Se nós vermos os homens de Deus, nós vamos ver que os homens de Deus eram homens de muito sofrimento. Nós vamos ver que o homem de Deus é um homem que não busca a vida fácil. Olhemos para a vida dos santos, minha gente. Me diga um santo que teve vida fácil. Me diga um. Me diga um santo que viveu mar de rosas. Mas não, a gente quer mar de rosas. A gente quer vida fácil. A gente quer viver a vida deste mundo. Mas é assim, a gente quer viver a vida deste mundo dizendo que a gente é cristão. Mentimos para nós mesmos, mentimos para a nossa consciência. Queremos a vida dos mundanos, queremos fazer tudo o que eles fazem, queremos os benefícios deles, queremos o bem-estar deles, queremos o bem-estar deste mundo. Cuidado, quem busca muito bem-estar deste mundo, pode não viver a cruz da sua própria vida. Se a gente for ver a vida de Paulo, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 23 em diante, preste atenção. São eles servos de Cristo? Paulo vai dizer. Eu estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Olha Paulo dizendo, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites.
A vida de Paulo foi fácil? 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, passei sede. Isso aqui é Paulo falando. Passei fome, passei sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei a nudez. Enquanto os cristãos de hoje a gente está muito longe disso. Não estou falando que você tem que passar por tudo isso que Paulo passou. Cada um tem o seu caminho, cada um tem sua vida. Mas nós queremos totalmente o oposto. Wi-Fi, Netflix, um sofazinho gostoso para nesse domingo eu poder descansar. Uma redinha. Viagens, passeios. E não que isso seja errado. Você pode desfrutar de tantas coisas deste mundo. O problema é quando a gente começa a ver os cristãos buscando mais bem-estar e fugindo do sofrimento. O cristão não é aquele que não pode desfrutar de nenhum bem-estar dessa terra, não é isso que eu estou pregando. Mas o problema é quando você só começa a buscar bem-estar e você foge da dor e você foge do sofrimento. E aí começa a ficar aquele cristão que está lá na série, dentro de casa, está no sofazinho gostoso, está na cama gostoso, está no seriado, está com a pipoquinha, está com a TV gostosa, está com um home theater maravilhoso, e de repente chega na hora da missa, ai, tem que ir para a missa, né? Ah, mas está tão friozinho hoje. Ah, mas está chovendo. Ai, que preguiça. É assim ou não é? A gente começa a gostar mais do bem-estar do que de Deus. A gente já começa a ter repulsa ao sacrifício, repulsa à vida de oração, repulsa ao sacrifício por amor. Veja o que Paulo está falando. Eu passei fome, eu passei nudez, eu passei perigo, eu passei sede, eu passei frio. Que não sejamos covardes. Ofereci as costas para me baterem. Que nós possamos oferecer a vida. Que nós possamos também oferecer as nossas costas. Para o Senhor colocar a sua cruz. E que a gente não fuja, querendo uma vida mansa e tranquila. Vida mansa e tranquila, meu irmão, não é a vida que Cristo quer para você. A vida que Cristo quer para todos nós é uma vida que Ele quer colocar nos teus ombros uma cruz que te santifica, uma cruz que te purifica, uma cruz que te transforma, uma cruz que te une a Ele. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém, pelo contrário, a porta é estreita. Amém? Eu estou mentindo hoje aqui? É Semana Santa, minha gente, é hora de pegar pesado. Não é hora de a gente ficar emocionado, Semana Santa, ficar chorando, porque não, é hora de a gente tem que pegar pesado com a gente mesmo. É hora de você pegar pesado com você mesmo. Digo para você, nessa Semana Santa, pegue pesado com você. Se confronte, faça-se perguntas, examine o teu coração, examine tua consciência, examine-se. Salmo
21 que a gente leu na missa hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, é impressionante porque Jesus, ele era um bom judeu. E como um bom judeu, ele conhecia os salmos de cor. Jesus rezava os salmos. E que bonito, porque Jesus está rezando o Salmo 21. Na cruz, ele lembra do Salmo 21 e ele reza por nós. E ele reza conosco. Meu Deus, por que me abandonaste? O maior sofrimento de Cristo não foi o físico, o maior sofrimento de Cristo foi espiritual. E ele se deparou com o abandono dos seus, ele se deparou com o abandono dos apóstolos, ele se deparou com o abandono daqueles que ele curou, ele se deparou com o abandono de todos, e se deparou e sentiu, experimentou o abandono do seu pai. Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, ele comenta sobre esse assunto. Como podia o Filho de Deus ser abandonado por Deus? O que significa este brado, meu Deus, por que me abandonaste? Bento XVI diz, não se trata de um brado qualquer de abandono. Jesus recita o grande salmo do Israel sofredor. Assume em si todo o tormento não só de Israel, mas de todos os homens que sofrem neste mundo pela ocultação de Deus. Jesus assume a nossa dor. Jesus assume a nossa solidão. Ele leva perante o coração do próprio Deus o brado de angústia do mundo atormentado pela ausência de Deus. O ser humano que não consegue ver Deus, não é que Deus foge do homem, não é que Deus se esconde do homem, não, mas é o ser humano que muitas vezes na vida não consegue ver Deus, não consegue perceber Deus, parece que Deus me abandonou. Todos nós aqui, um por um aqui, já fez a experiência de não sentir um dia a presença de Deus na sua vida, sim ou não? Vivemos noites escuras, onde até a presença de Deus, ela parece que não existe. Jesus passou por isso, para sofrer a nossa dor. Identifica-se com o Israel sofredor, com a humanidade que sofre por causa da obscuridade de Deus. Assume em si o seu brado, o seu tormento, toda a sua necessidade de ajuda e ao mesmo tempo desse modo os transforma. Jesus reza o Salmo 21, assumindo o nosso brado, assumindo a nossa oração, assumindo a nossa súplica. Mas a verdade é que você nunca está só. Nunca. Na segunda leitura de hoje, a famosa leitura de Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11. Uma leitura extraordinária. Jesus Cristo existindo em condição divina, portanto Deus. Ninguém criou Deus. Ninguém criou Jesus Cristo. Jesus é Deus. Então veja, olha o que o autor, o São Paulo vai dizendo. Existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, muitos na história já tinham dito que eles eram deuses. Muitos já tinham vindo e tinham dito, eu sou o Messias. Muitos já tinham vindo e dito, eu sou Deus, mas era mentira. Portanto, uma usurpação, você se apropria de algo que não é seu. Quantos na história
se apropriam do que não lhe pertence. Até os dias de hoje nós temos gente que fala que é Jesus. Tem ou não tem? Tem uns doidos aí. Então, isso era muito comum na época de Jesus, isso era muito comum antes de Jesus Cristo. As pessoas se apropriavam do Messias, de Deus. E Paulo está dizendo, olha, eu sei que muita gente já se apropriou da divindade, mas ele não. Ele não fez disso uma usurpação. Não, ele quando disse ser Deus, ele não mentiu. Ele não se apoderou de um título, ele não se apoderou de uma autoridade que não era dele. Se ele disse que ele era Deus, é porque de fato ele era Deus. Jesus é Deus. Amém? Diga comigo, Jesus é Deus. O que está hoje entrando em Jerusalém, em cima de um burrinho, não é um governante, não é um profeta, não é um homem qualquer. Quem está entrando num burrinho em Jerusalém é um Deus. Simples e humilde como nós pregávamos hoje à tarde. Deus. Deus encarnado, Deus que assume a nossa humanidade, Deus que assume a nossa carne, que é o que Paulo vai falando aqui. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Gente, um Deus que se tornou igual a mim, igual a você, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa humanidade. E que bonito, ele se esvaziou. Diga comigo, Deus se esvaziou. Enquanto Deus se esvazia, a gente se incha. Enquanto Deus se esvazia, a gente se incha de orgulho. Enquanto Deus se esvazia, a gente se incha de vontade própria. Enquanto Deus se esvazia, a gente se incha. Olha como é contraditório. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que é infinito, ele se esvazia. Enquanto Deus se esvazia, o ser humano se incha. Se incha de orgulho. Se incha de egoísmo. Se incha de inveja. Talvez você está muito inchado. Talvez você está muito inchado. Inchado com o seu ego. A Semana Santa seria momento para a gente se esvaziar. Semana Santa seria um momento propício para a gente se esvaziar um pouquinho. Quantas brigas têm acontecido no seu casamento porque você está inchado de orgulho? Quantas coisas na sua vida não andam bem porque você está inchado de egoísmo? Quantas coisas na sua vida não andam bem porque você está inchado do seu próprio ego, onde você acha que o mundo tem que girar em torno de você para fazer o que você quer, onde você acha que todo mundo tem que lhe agradar. Onde você acha que a vida foi feita para todo mundo te agradar. O patrão tem que te agradar, as pessoas que trabalham com você tem que te agradar, o seu padre da sua paróquia tem que te agradar, os seus filhos, você teve filhos para te agradar, você tem um marido que tem que te agradar, você tem uma esposa que tem que te agradar. Ô filhinho, você está inchado demais. Olha para quem está do seu lado e fala, desincha. Se tivesse uma agulha aí, estourava isso aí. Diga para a pessoa que está do seu lado, o mundo não gira em torno de você, não. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O mundo gira em torno de Cristo e não em torno de você. O mundo gira em torno de Cristo. Amém? Diga muito forte comigo assim, o mundo foi feito para Cristo. O mundo gira em torno de Cristo. Está fraco, você ainda está querendo que o mundo gire em torno de você. Diga, o mundo gira em torno de Cristo.
e não em torno de mim. Se você for lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16, a Bíblia não diz assim, o seguinte: tudo foi criado para o Frei Gilson, não. Tudo foi criado para você, não. Tudo foi criado por Ele e para Ele, para Cristo foram criadas todas as coisas. Não foi criado para você. O mundo não gira em torno de você, o mundo gira em torno de Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, é para agradar a Ele, é para fazer Ele feliz. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Só que a gente chega a um inchaço tão grande, que a gente começa a achar que tudo foi feito para mim, que tudo tem que girar em torno de mim. E aí quando eu não consigo ser feliz, eu choro e esperneio. Gritamos não como Cristo, com outra forma. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu quero? Por que o meu marido é uma traste como ele é? Por que meus filhos são dessa forma? Porque às vezes você quer que todo mundo te agrade. Porque você acha que o mundo gira em torno de você. Não. Não. E definitivamente não. Você é apenas mais um burrinho na história. Você é apenas mais um dos burrinhos que Deus diz, eu preciso dele. Pega ele lá, eu preciso dele. Você é apenas mais um dos burrinhos de Jesus Cristo. Não somos o centro. Tudo foi criado por Ele e para Ele, não para você. Por Ele e para Ele. Então não viva uma vida para agradar a você. Viva uma vida para agradar a... Eu pergunto para vocês, se eu disse para vocês que Paulo passou frio, ele estava passando frio por quem? Por quem? Por quem? Por Cristo. Mas isso o deixava feliz, a sua própria carne? Deixava ele feliz passar frio? Deixava feliz passar fome? Deixava feliz apanhar? Mas como Paulo não vivia para ele, ele vivia para Cristo, então ele era feliz mesmo assim, porque já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Qual é o segredo da vida? É quando você deixa de viver para você e começa a viver para o Deus que você serve. Esse é o grande segredo da vida, quando você deixa de viver para você, para viver para Deus. Quando você para de querer se agradar, e você quer agradar o Deus que você serve. Ah, mas eu estou passando frio. Mas se para agradar a Ele eu preciso passar frio, então passarei frio para agradá-lo. Fiquei noite sem dormir, então se para agradar a Ele eu preciso ficar noite sem dormir, então ficarei noite sem dormir. Não me agrada, o meu corpo quer dormir, o meu corpo quer roupa quentinha, o meu corpo quer comodidade, o meu corpo quer bem-estar, o meu corpo quer tudo isso. Mas se para agradar a Ele eu preciso fazer, eu farei. Ele assumiu a condição de servo. Enquanto Cristo serve, nós queremos ser servidos. Cristo veio para ser Cristo, o Deus, veio para ser servo. Ele mesmo falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí Ele veio para servir e nós queremos ser servidos. O papai quer que o filho sirva, quer que a mulher sirva, quer que o esposo sirva, quer que todo mundo me sirva. E mais uma vez a gente acha que a gente é o dono.
A gente acha que a gente é o rei. Você acha que você é a rainha, sendo que você só é mais um burrinho na história. Você veio para servir e não para ser servido. Amém? Diga comigo, eu vim para servir. Não sei se estou servindo. Tem gente que não está servindo para nada mesmo. Você veio para servir. Amém? Então a mulher veio, por que você casou? Para servir o marido. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mulheres, amai, o que é isso? É serviço. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo se entregou pela igreja, você deve se entregar para a sua mulher. O que é isso? É serviço. Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, disse: assim como eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A sua vida deve ser serviço. Você deve servir, a sua vida é serviço o tempo todo, o serviço o tempo todo. Ou seja, você não veio para este mundo para viver para si mesmo, você veio para este mundo para viver para os outros. Só que o que essa geração tem feito? Uma geração egoísta, uma geração individualista, vive para si mesmo, vive para se agradar, vive para se servir. É uma sociedade que está se fechando. É uma sociedade que está se isolando. E por que está, e o que está acontecendo? É uma sociedade que está morrendo. É uma sociedade que está morrendo. Por exemplo, para quem não sabe, o Brasil já é um dos que está com um dos maiores índices de famílias que já não tem mais filhos. O Brasil já está, se eu não me engano, no quarto ali, posição de países que menos têm filhos. E o que significa isso? Um povo egoísta, individualista, porque se eu tiver filho, eu não posso trabalhar, se eu tiver filho, eu não posso estudar, se eu tiver filho, o filho atrapalha os meus planos, os meus projetos, as minhas viagens, os meus passeios, o meu trabalho. Filho só atrapalha o seu reinado, né? Porque se você tiver filho, você vai ter que servir os seus filhos, mas eu não quero servir filho, eu quero servir a mim mesmo. Esse é o retrato dessa sociedade individualista. Individualista. Cristo veio para servir e nós queremos ser servidos. Cristo se tornou igual aos homens e nós queremos ser maiores que os outros. Você se acha um burrinho maior do que ele. Você é um burrinho também, mas porque tem uma orelhinha mais bonitinha, você se acha melhor que o outro burrinho. Enquanto Cristo veio para ser igual aos homens, Ele se esvazia, Ele se humilha, se torna igual. Nós queremos ser maiores. Nós ficamos disputando quem é o maior, quem é o melhor. Quem é o burrinho maior, quem é o burrinho melhor. Quem é o burrinho mais burro? Olha para quem está do seu lado e diga: deixa de ser burro. Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Veja, olha o que a Bíblia está falando. Ele humilhou-se a si, e nós? Nós não aceitamos humilhação. Nós não aceitamos humilhação dos outros. Eu não levo desaforo para casa. Não aceitamos humilhações dos outros, não aceitamos pequenas humilhações, não aceitamos nada. Ainda mais a gente se humilhar, não. Não aceito nem quando os outros me humilham.
Gente, olha o grau, Semana Santa é tempo para a gente meditar, qual é o grau que está o nosso orgulho? Você deveria se fazer uma pergunta hoje, qual é o grau que está o meu orgulho? A verdade é que todos nós temos orgulho dentro de nós, a pergunta é qual é o grau que isso está, porque está na hora de começar a baixar isso, de humilhar-se, 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 humilhar-se. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, eu digo: humilhe-se, 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 humilhe-se. E humilhar-se é entender qual é o teu lugar, entender quem você é. Não ser maior do que aquilo que você é. Se você fosse perguntar para João da Cruz, o que é humildade? Para eu aprender o que é humildade. Aí João da Cruz te responderia assim: humildade é falar mal de si e desejar que os outros também falem. Humildade é você pensar mal de si mesmo e desejar que os outros também pensem. Humilhe-se. E não entra nessas doideiras desse mundo dizendo que você é o centro do universo, porque é isso que essas doutrinas estranhas estão falando para você. Você é o centro do universo, você é o que há de melhor. E eu não estou também com isso falando que você não presta, falando que você não é nada. Cristo morreu por você. Toda Semana Santa é que Cristo morreu por você, derramou o seu sangue por você. E é porque nós somos amados, é porque nós somos preciosos, é porque nós somos importantes para Ele. Mas isso não significa que somos maiores que Ele. Humilhe-se. Humilhe-se. Obediente até a morte, enquanto nós somos rebeldes todos os dias. Cristo foi obediente e nós somos rebeldes todos os dias. Não precisa nem chegar na morte. Temos rebeldias diárias. Temos desobediências diárias. Somos rebeldes diários. Muito semelhante ao povo a qual Moisés cuidava, aquele povo que a Bíblia diz, um povo de cabeça dura. Muito semelhante a ele somos nós, rebeldes, 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 rebeldes. A pior coisa que tem é o burro rebelde. Lá na terra da minha mãe, a mãe está aqui, tem a corrida do Jirico. Cidade de Panelas, Pernambuco, tem a corrida do Jirico. Então você imagina quando todo mundo sobe no Jirico e é uma corrida de Jirico, de burro. E aí diz que a maioria dos burros empaca no meio do caminho, não quer ir nem para frente nem para trás. E tem uma hora que o dono tem que sair do burro, empurrar o burro, quase pegar o burro nas costas, porque o burro não quer ir. Empacou, rebelde, rebelde. É um bicho rebelde muitas vezes. É um bicho sonso muitas vezes. Muitas vezes a gente empaca. Muitas vezes a gente empaca na vida de oração. Muitas vezes a gente empaca na vida espiritual. Não vai nem para frente nem para trás. Fica empacado, fica empacado, fica empacado, fica empacado. Talvez tenha um monte de gente aqui empacada na vida espiritual. Você briga com o burro, vai burro, e o burro não anda. Francisco de Assis chamava o seu próprio corpo de irmão asno. Francisco de Assis falava, quando o corpo dele ficava preguiçoso, ele, bora irmão asno, vamos asno. Porque você não está nessa terra para viver o conforto, você está nessa terra para o trabalho, você está nessa terra para servir. Preste atenção, Cristo foi obediente até a morte. E nós temos rebeldias todos os dias.
juízo. Para terminar, quanto mais você se humilha na vida. Alguém pode perguntar assim, mas essa vida de Deus aí é meio estranha, né, Frei? Porque você falou da vida de Paulo, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Aí você está falando da vida de Cristo, humilhação, 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 sofrimento, sofrimento, sofrimento. Só que tem um detalhe, meu querido, que você precisa entender. Na vida espiritual funciona assim. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na vida espiritual tem uma lei: quem mais se humilha é mais exaltado na glória de Deus. Na vida espiritual, quanto mais você se rebaixa, quanto mais você se esvazia, quanto mais você se humilha, mais você é exaltado. Os humildes serão exaltados, e os orgulhosos serão destronados. Então qual é a vida do mundo? A vida do mundo é ego, a vida do mundo é orgulho, a vida do mundo é se inchar, a vida do mundo é se exaltar. E aí o que vai acontecer? Nada, não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você for por um caminho diferente, o caminho do serviço, o caminho da obediência, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, o caminho do amor, o caminho da entrega, o caminho da renúncia, tudo por amor a Jesus, não porque você quer aplauso, não porque você quer a glória, tudo por Ele, para Ele. Tudo que eu faço, o meu trabalho é para Jesus, o meu sacerdócio é para Jesus, a minha pregação não é para vocês a minha pregação é para Jesus. Tudo que eu faço é para Jesus. Eu canto para Jesus, eu cozinho para Jesus, eu faço tudo para Jesus, porque tudo é por Ele e para Ele. Quando a gente faz tudo por Ele e para Ele, se esvaziando, se escondendo, um dia seremos exaltados. Um dia seremos exaltados. Você quer entrar no reino da glória do céu? Sim ou não? Vai precisar se humilhar. Vai precisar se esvaziar. Vai precisar assumir a condição de servo. Então veja, o caminho que Cristo fez é o caminho que você vai ter que fazer. Esvaziamento, assumir a condição de servo, humildade, obediência. Que Deus nos ajude. E que essa Semana Santa seja a melhor Semana Santa da sua vida. Que essa semana muita gente desempaque. Que essa semana muitos burrinhos deixem Jesus montar em você. Deixa Jesus montar em você. E Ele guiar você para onde Ele quer. Que essa semana seja a semana de darmos o controle de tudo para Ele. Se preciso, faça a sua confissão. Retomemos o caminho. Dai-me um ouvido de discípulo. Que Deus nos ajude. Amém.